Meu amigo, o cara fez. Vamos ver isso aqui. E eu fiz uma apresentaçãozinha, pô. Você tá achando o Vamos... quê? Não, mas eu quero ver se essas apresentaçõezinhas estão boas. Essa é a real, a gente vai E, julgar. inclusive, Isaac, eu fiz essa porra hoje, quando meu PC chegou. Sei Porque não. eu E não aí tava, já eu tá tava... começando a dar justificativa. Vamos lá. Não para de transmitir. Não, 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 não. Só tô dizendo que Ah. meu PC chegou, eu fiquei tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Tipo, meu corpo estava, tá ligado? Em caos, em caos. Ok. Mas aqui, respondendo o tópico sobre vídeo de Berserk, bora pra frente. Primeiro, Não faltou uma agradecimentos, pô. animação. Ah, tá bom. Vamos ver. Não tem animação, não botei animação. Não Tá vai ter bom. animação nenhuma. Pode tirar a vibe, não vai ter animação. Isso queria dizer agradecimentos aí pro pessoal, tá ligado? Que comentou nos vídeos e que me elogiou. Porque a gente já fala sobre comentários que são mais críticas e sobre comentários negativos, então é legal primeiro deixar aqui um Você é pontinho. demais e ele colocou o maior pai aí. O Fio, ele é foda. Você tem o Fio, o pai foda, enfim, né? Mas é só isso. Só porque, como eu vou falar mais sobre comentários negativos, precisa deixar um comentário positivo. Ou deixar qualquer comentário, valeu aí, porque ajuda pro engajamento do vídeo. A não ser que você Sobre, seja machista, seu vagabundo. sobre ofensas, eu não vou responder muitas, tá? Tipo, teve muito ataque. Só tem duas coisas que eu queria falar. A primeira delas é que no vídeo, não sei se acho que vocês acabaram de ver o vídeo, em nenhum momento eu falei de censurar o vídeo, falei que eu fiquei ofendido, falei pra lacrar, tipo, pra cancelar, então foda-se. E a segunda coisa é uma coisa que eu acho interessante, que é por que tinha tanto. Porque muita gente veio me atacar no vídeo e não fazia muito sentido do porquê. Só que eu acho que existe uma questão bem interessante sobre dissonância cognitiva. Sobre, tipo, o simples fato de eu ter usado a palavra machismo deixou muita gente muito ofendida. Porque assim, Professor, não sei o que é dissonância cognitiva. tá. É um conceito meio complicado de explicar, sendo bem honesto. Dissonância cognitiva. Parou. Então, minha explicação sobre a dissonância cognitiva ficou um pouquinho complicada demais, então eu vou tentar resumir, mas é um conceito meio complicado que eu só joguei e talvez não tenha sido a melhor das ideias. A dissonância cognitiva é basicamente um viés cognitivo, então é como se fosse uma percepção tendenciosa que ocorre quando alguém tenta dar coerência entre as crenças que essa pessoa tem e a realidade dos fatos que não condizem com aquela crença. Então, um exemplo disso é a música do Scalene que eu menciono mais tarde. O que Francisco diz, Bia não entendeu. Já tinha visto tanta coisa que na sua cabeça tudo logo se perdeu. O que eu estava querendo dizer com o ponto da dissonância cognitiva é que muitas pessoas escutam palavras específicas como machismo e associam uma série de crenças sobre pessoas que usam esse tipo de argumento. Então, se eu falo sobre machismo, eu tenho que ser um cancelador, que quer cancelar a obra. Portanto, você não deveria ouvir o que eu estou dizendo, independente do fato de eu não ter falado sobre cancelamento. Entende? Por exemplo, muita gente reclamou de eu ter falado de machismo, mas assim, no vídeo eu falo que eu não tô acusando Miura, que não tô acusando ninguém que tá vendo o bagulho, que é só uma discussão e muita gente ficou muito puta. E é interessante, porque eu esperava esse tipo de ataque no vídeo de Vandinha, que é bem mais controverso do que esse vídeo, na minha opinião. Porque mostra que, por mais que o racismo seja uma questão importante, principalmente porque vem da questão da escravidão, a opressão primordial é nas mulheres. E não, a gente tá aí há milênios fazendo essa opressão contra as mulheres, então não sei. Sim, concordo. Enfim, isso me lembrou uma música do Scalene, Caverna Digital, que é maneiro. Recomendo aí. Que aí referência aqui, pegou. Mas sim, brabo. Foda-se, mano, mas eu... E a primeira coisa que eu queria falar rapidão são, tipo, quais eram os pontos do vídeo na minha visão. E se não ficou claro, se não era isso, você pode até falar. Pra mim, o roteiro do vídeo foi: o Berserk sabe lidar bem com o abuso, tentei mostrar isso no começo. A sexualização do abuso como sendo um problema. O uso excessivo do abuso, que eu dei uma criticada de leve. Eu sinto que eu não deveria nem ter feito isso. Isso foi um erro. E a objetificação na cultura pop e suas consequências. O que eu falei do uso excessivo foi um erro é porque são dois argumentos parecidos, então sexualização e uso excessivo. E eu sinto que muita gente respondeu mais a segunda parte do que a primeira. Sabe, falar sobre por que o abuso era excessivo. Eu nem queria tanto discutir isso. Como eu não fiz parte das críticas, eu discordo. Eu acho que o uso excessivo de abuso pode sim ser um problema. E talvez... Bom, como... Não, eu acho que é um problema. É só que eu não desenvolvi tanto. E aí, como eu falei essas duas coisas... Mas eu acho legal você abrir esse espaço. Às vezes você traz essas questões e eu
E tá aí um bom espaço pra falar sobre isso. Às vezes você fala muito sobre deixar o vídeo fechado, correto? E eu concordo com você em alguns desses quesitos, de tipo, se você não desenvolve tanto um ponto, é legal não trazer ele, pra que ele não fique fraco e tudo mais, mas eu acho válido o ponto gerar discussão, entende? Porque pensar em controlar o discurso é algo que, como alguém que quer ser professor, eu tenho visto que é muito difícil. Não só difícil, como não é o caminho que você tem que seguir. Se você quer ensinar algo pra alguém, você tem que jogar verde, tá ligado? Jogar verde e colher naquilo que ela fala com você. Então, tipo, pô, se a pessoa... Você falou 23 coisas que são incrivelmente importantes. A pessoa focou na porcaria da cor do seu lápis. Cortar ela ou impedir que ela veja o lápis não é o caminho pra ensinar, na minha concepção, tá ligado? É mais válido você entrar no lápis e tentar tratar de formas importantes sobre isso, enfim. É interessante, ok, isso é válido, simplesmente válido. É um bom ponto aí que você levantou. É, mas tudo bem, tá. E aí eu entro nos argumentos. O primeiro deles é que o abuso tinha sentido narrativo. E assim, muita gente argumentou isso. E esse é um ponto que eu queria passar rapidão mesmo. É só porque eu falo isso no vídeo. Tem, tipo, eu falo que naquele caso tinha sentido narrativo. Então, ele fala sobre a questão da sexualização. Aparentemente eu cometi um erro nessa parte. Eu me confundi pela cor verde e não verde, que não faz muito sentido nesse contexto. O que eu quis dizer é que esse argumento não responde nem a questão da sexualização, nem a questão do uso excessivo do abuso. Eu só me confundi na hora mesmo. Ele não explica a questão do uso excessivo de abuso, porque assim, vários deles não vão ter. E se você viu o mangá, tu tá ligado, tipo, o quanto de abuso que tem que... Só acontece. E tem a questão do filme. E é interessante a questão do filme, porque muita gente reclamou de estar falando de sexualização. Só que no filme esse debate já existe. E aí só o que eu achei até meio bizarro, porque no filme já existia uma discussão acerca da cena no filme ter sido sexualizada. Só que eu tentei trazer essa discussão pro anime, porque na minha concepção ela também é sexualizada no anime. E muita gente achou que, tipo, isso... Que tentar trazer isso ali era um absurdo, que uma possível justificativa seria: ah, mas tinha sentido narrativo. Porra, mas você pode dizer a mesma coisa sobre o filme, então. Que o filme é sexualizado, mas tem sentido narrativo, então foda-se. Concordo. Mas eu acho que é só uma... Eu acho que as pessoas que criticam você fazer essa observação no anime provavelmente criticariam também no filme. E ela só não... Tá ligado? Faz sentido. Então, eu não sabia muito bem de colocar essa parte, então eu só coloquei aqui. Muita gente falou de uma certa entrevista do Miura de 2016, onde ele fala de se arrepender da maneira como ele desenhou a cena de abuso da Casca. Essa edição tá virando Inception, mas eu não vou ligar a câmera de novo. Eu já tinha ouvido falar disso, mas quando eu pesquisei pra fazer o roteiro, eu não encontrei. E eu pesquisei mais algumas vezes depois e continuei não encontrando. Então, se você tem acesso ao link dessa entrevista, coloca aí nos comentários que eu dou uma olhada, porque, honestamente, eu tô começando a duvidar que essa entrevista sequer exista. Aqui... um comentário que eu achei muito legal, Isaac, que é: Berserk é um comentário sobre a natureza humana. Muita gente levantou esse ponto de que, tipo, não, é cru, é natureza humana. Eu tenho 2 problemas com esse argumento. O primeiro deles é: qual série que não poderia ser jogada nesse ponto, tá ligado? Tipo, de é sobre a natureza humana. Qual é o limite, né? Qual a natureza humana, Isaac? Que é isso, cara? Não pode estar na live isso daí? O que tá acontecendo aí? Não tem nada de errado aí. Ah, tá, é só um bichão. Ó, a natureza humana, Isaac. Natureza humana aí pra você, tá ligado? Cavalão, tá bom, tem uns demônios no negócio. O bagulho é... Isso aqui, o último exemplo aqui é um troll. E eles abusam de mulheres. E eles são literalmente animais. Assim, tipo, no sentido de que eles se comportam igual animal. Então assim, tem absolutamente nada de humano neles. Sim. Isso aqui é um cavalo possuído, então você poderia dizer que o que tá possuindo é um cavalo. Isso aqui é só um cara gigantesco que, tipo, a parte de cima do torso dele é um corpo que já tem, tipo, o dobro do tamanho do ser humano. E ele fica ainda maior depois. E esse bicho aqui vai tentar abusar da Casca também. Essa cena é completamente desnecessária, desnecessariamente sexualizada. Natureza humana, aparentemente. Não é, né? Não só não é, como... Porque, aí entra o mundo dos jogos, né? É assim, as pessoas falam da polarização e, cara, houve o discurso da criminalização dos jogos, né? Na criminalização não seria o termo correto, mas essa aversão inicial aos jogos como uma forma de influenciar as pessoas a fazerem atos e atrocidades e coisas do tipo. Isso tá errado,
Não me entenda errado. Não existe nenhum sinal de que um jogo possa ser capaz de influenciar alguém a tomar uma decisão drástica ou algo assim. Só se o jogo... Assim, a maior parte... Isso não vai acontecer. Falando de forma social e prática, isso não é um problema que deve ser considerado na nossa sociedade. Agora, por outro lado, quando se trata de construções narrativas e histórias, é histórico. Isso daí tá... A mudança da própria perspectiva humana através dessas ferramentas ideológicas é algo que não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado. Entende? É assim... Sim, o concordo. que as pessoas leem, fazem, ou que elas assistem, ou que elas veem, é porque leem é melhor, porque assistir é algo que surgiu há 100 anos atrás. Ler é algo que existe há muito mais tempo. Então, essas histórias que são contadas, faladas, elas influenciam as nossas mentes. Agora, o meu ponto preferido, que é... Mas é a Idade Média, Isaac. Isaac, é a Idade Média, Isaac. Ah, não, agora eu... Olha aqui a Idade Média, ó. É a Idade Média, Isaac. Era a Idade Média? Parece que você vai precisar de um especialista. Mas eu não sou um historiador, Isaac. Ah, Tipo, não. deixa claro, isso responde a questão do excessivo. E aí eu que tinha falado, tá ligado? Parece uma resposta mais a questão do excessivo do que a questão do... Eu coloquei, não responde a questão do excessivo, responde a questão do excessivo. Eu quis dizer, não responde a questão da sexualização e responde a questão do excessivo. Maravilha, dá pra ver aí que foi feito hoje isso. Foi feito hoje, assim. Isso. E o meu primeiro ponto sobre isso é que Idade Média não é terra de ninguém. Quero dizer com isso, a Idade Média não é, Mas eu não acho. Não, vamos ler essa frase. A idade não é uma terra de ninguém, mas eu não historiador. Eu não devo saber quais foram as frases que eu escrevi. Ah, não. Tipo, não prestei muita atenção, Que tá lindo, realmente. mas eu não historiador. Ele tá testando se a gente tá lendo, é isso aí. Enfim, o que eu queria dizer é... O meu, primeiro que usar o termo Idade Média, até onde eu sei, é muito vago. E a Idade Média não é, porque muita gente falou esse bagulho de tipo, não, porque a Idade Média é assim. Eu não acho que era, mas eu não sou historiador. Se apenas eu conhecesse alguém que pudesse confirmar o que eu disse. Ah, cara, a gente estuda no... então, eu tive aula de Idade Média, tá ligado? História da Idade Média. E assim... Idade Média era um período de... Foi um período que ele... A melhor forma de explicar isso é pegando a divisão da Idade Média para a Idade Antiga. Então, muitos historiadores discutem quando isso aconteceu, mas o que é de fato aceito por todos os historiadores é que no período da Idade Média houve uma quebra... Ou seja, a gente tá vendo isso aqui que você tá fazendo aí. Houve uma quebra dos sistemas de trocas que existiam na Idade Antiga, dos sistemas comerciais que existiam na Idade Antiga. Isso significa que você tem um retorno da... E talvez, eu acabei de começar o curso de História, mas existe um retorno à autossuficiência da povos. Então você tem os feudos, que não são... A Idade Média não é definido pelos feudos, existiam cidades... a Idade Média não vai ter cidades só quando nascem os burgos, não é bem assim que funcionam. As cidades que existiam no período antigo continuam existindo na Idade Média, elas não desapareceram. Mas o fato é, as pessoas elas vão nascer num lugar e elas provavelmente vão ficar nesse lugar pelo resto da vida delas por séculos. Então assim, eu não consigo ver todo esse e violência e abuso que as pessoas falam que tem na Idade Média, porque não é um período... Na real, a Idade Média, e você vai ter um historiador de 1700 que eu esqueço o nome do filho da puta, eu acho que é Gibbon, alguma coisa assim, eu acho que é Gibbon o nome dele, não é Giddens, porra. Enfim, é tanto nome que eu esqueço, mas você vai ter um historiador que vai falar justamente sobre como o cristianismo e as ideias de puritanismo e essa putaria de, tipo, não valorizar a carne e tudo mais, ferra com a mentalidade do povo daquela época. Porque assim como hoje a ideia geral é a ideia de trabalho, a ideia de esforço, naquela época a ideia geral era de religião, oração, caridade, como o São Tomás de Aquino vai falar. Então, mano, não consigo ver todo esse abuso acontecendo na Idade Média, não. E assim, aí eu tô falando um bagulho completamente fora da minha área. Mas
assim, eu acho que as pessoas têm uma noção muito estranha do passado e do agora. Como se, tipo, agora existem leis, tudo tá certo organizado e antes não. Só que, tipo, se você cometer um crime, você não é tão provavelmente. Sabe, tipo, a chance de você ser punido não é assim tão maior. E a Idade Média não é assim tão diferente de outros períodos. No quesito eu quero dizer que eu acho que essa ideia de que, tipo, a Idade Média era todo mundo cometendo crime pra lá e pra cá. Sim. É meio bizarro, tipo. É uma não, as romantização. pessoas tinham uma noção de lei, de, tipo, correto e errado. Claro. Que podia ser embasado em coisas diferentes, tipo, talvez mais religião e tal, mas, tipo. Claro. As viagens, elas eram comuns até um certo ponto, porque tem historiador que, assim, houve uma autossuficiência maior, realmente, com o avanço do Islã, houve uma quebra das trocas que... Aquela rota que acontecia, aquelas rotas comerciais que acontecem entre a Europa e a Ásia, deixam de existir. E aí, realmente, você tem um problema ali no sistema econômico europeu e no estilo de vida. Então, realmente, as estradas vão estar mais perigosas, você vai ter menos cidades. Mas perigoso não é por causa de outros humanos, é perigoso porque o caminho é longo, você tem pouco recurso, você tem que viajar no lombo de um burrinho. Muitas vezes, viagem não é a cavalo, mano. Cavalo quem tem é nobre, cavalo consegue viajar, tipo, um dia no máximo. Viagem é a pé, todo mundo com burrinho, tá ligado? Não é um bagulho fácil de fazer. Então... É só porque esse argumento da Idade Média surgiu muito de... Sim. Gente, é a Idade Média, tipo... E assim, um caso em que você vai ter mais abuso... Mas, enfim, esses abusos aqui... O abuso era institucional, na verdade, né? Pois é, né? Sim. Mas que você... Até onde você vai ter mais casos de abuso é quando, por exemplo, você tem guerras, alguém invade outra pessoa... E aí, durante a invasão, isso vai acontecer. E um exemplo onde, até onde eu sei... Tu tinha mais casos de abuso foi durante as invasões vikings. E aí que entra Vinland Saga. Vinland Saga entra aí. Aí, pronto. Entrou. Por quê? Vinland Saga se passa durante as invasões vikings. Ele tem um período histórico específico pra gente tratar. Sim. É um período extremamente violento, só que ele não cai nesses erros. Vinland Saga não tem um excesso de abuso. Não, sim, tem um caso ou outro, não tem sexualização de abuso, tá ligado? E é um caso em que, tipo, literalmente é viking invadindo a Inglaterra, matando e escravizando. Isso, e aconteceu, com certeza. Eu só queria um pequeno pontinho, que é a questão de como retratar o passado sem cometer os mesmos erros. O que eu quero dizer com isso? Se eu faço uma série que se passa, sei lá, na Idade Média, naturalmente mulheres vão ter menos protagonismo, porque tu teria menos mulheres importantes, porque elas não podem ser papéis importantes. Ou, por exemplo, se eu faço uma série que se passa no Brasil... da escravidão, porra, negro não tem acesso à educação. Então, os negros na série vão ser menos, tá ligado? Vão falar diferente, vão ser menos inteligentes, vão ser mais brutos. Por quê? Os caras não têm acesso à educação, os caras têm que passar o dia trabalhando. Sim. Só que essa é uma representação correta? Será que essa é a representação que você deveria fazer? E eu não tenho uma resposta pra isso, mas eu acho que vale a pena se discutir e não só entrar no mas era a época, foda-se, vamos fazer do jeito que era. Sim. Porque às vezes você repete um pouco o erro que existia naquela época. Tipo, você pode soar machista tentando representar machismo. Existem tipos de histórias diferentes, né? E formas de contar uma história. Quando você romantiza, e romantizar, tratar... É porque, quando eu tô falando romantizar, eu tô usando a visão... Eu tô falando das epopeias românticas, né? Todas essas histórias que são histórias bem contadas, que tem narrativa... É tudo romantismo, isso. Então... Ao invés de você só explicar que algo aconteceu, você fala que esse negro, ele era um cara que ele não tinha muitas capacidades e ele não conseguia entender muito as coisas. E assim, novamente, realmente é um cenário cinza isso que o Stavari tá falando. Porque Django, por exemplo, representa um negro. E o Django tem todas as limitações de um negro. O Django não consegue falar direito. Ele é um cara que não se vestia, ele tava mal vestido, ele tem problemas de maneirismo e tudo mais. E assim, é complicado, porque eu não acho que Django é uma obra que não deveria existir, entende? Eu quero dizer. Não, então, exato. Eu acho que Django é um bom exemplo de um caso que não cai nos erros que poderia cair. Sim. Mas, enfim, é um caso cinza. E outra coisa, né, Isaac? Idade Média, ó. A Idade Média aqui. Não, isso daí é a Idade Média, com certeza. A Idade Média era assim, mano, era assim. Com certeza. Isso entra no... A gente tava falando no vídeo, a última coisa, detalhe disso daí, porque eu acho que é muito importante falar
no fim das contas, é importante tomar cuidado com essa naturalização dos termos e tudo mais, mas esse argumento não é um argumento baseado na razão, eu acho que ele é muito mais um argumento baseado em tentar justificar algum erro que você provavelmente cometeria e tudo mais. Sim, sim. Porque eu já vi ele acontecendo em outras obras. O último ponto, e eu não estava esperando esse argumento. Esse argumento, eu não tô zoando, cara, tô falando sério. Eu não esperava, e teve muita gente que comentou isso. Tipo assim, muito mais do que eu esperaria, que é o argumento do mas tá nos olhos de quem vê. O que eu quero dizer com isso? Muita gente virou pra mim e falou que que sexualização é uma questão completamente subjetiva, e que ela só existia em mim. Então, tipo assim, eu estava vendo algo ali, então, tipo, eu estava sexualizando aquela cena na minha cabeça, e, portanto, eu é que era o problema por estar notando uma sexualização, tá ligado? Até porque, como que um abuso vai ser sexualizado? Isso não faz nenhum sentido. Isso é possível? Não faz. E assim, muita gente levantou esse ponto. Falou, não, porque o cara tá se citando com cena de, nossa, é você que olhou assim. E, em geral, tinha esse tom meio moralista, tipo, jogar pra mim. Sim. E, tipo, especificamente virar e falar, não, você é o problema. Eu digo um pouquinho mais. Muitas vezes, esse ponto tava vinculado ao outro ponto que a gente tava falando antes, de tipo, é aquele ponto de abuso ser parte da natureza humana, é algo que acontece. Sim. E aí, tá no olho de quem vê. Mas, assim, muita gente falou isso, e é um ponto muito estranho, porque ele parte da ideia de que sexualização seja uma questão de percepção. Ele confunde sexualização com você gostar da cena, o que é meio estranho, porque da maneira como eu falei no vídeo, tipo, foi relativamente claro que eu tava falando sobre, tipo, o autor representar algo de maneira sexualizada. Sim, com certeza. E assim, só vou falar uma coisa sobre isso. Se sexualização, tipo, tá nos olhos de quem veio o caralho, Curious. Esse filme. Sim. Tem muita gente que criticou esse filme por estar sexualizando crianças. Tu acha, então, que o cara que criticou esse filme por estar sexualizando crianças, na realidade, secretamente gostou do filme? E que, na real, ele é o problema e não o diretor? Sim, eu tô entendendo o que você tá falando. Eu concordo com o que você tá falando. É um bom exemplo, mas é um exemplo... É um excelente exemplo. O Curious é um excelente exemplo. Eu inclusive, me lembra bastante do argumento até do Moist Critical. É bem da hora isso. Eu acho bem legal como... Sim, o Moist Critical é um cara que literalmente falou, cara, eu não consegui terminar de ver o filme. Sim. Porque tava sexualizando porque o filme fica sexualizando as crianças. Crianças. E assim, sim. Essas atrizes têm 13, 14 anos. É literalmente criança, tá ligado? Sim, e é nojento. Mas entra aqui uma questão de... Muitas pessoas, na minha visão, elas vão se sentir ofendidas por isso. Por essa crítica, né? Por isso que elas falam dos guerreiros da justiça. Porque elas tentam trazer essa ideia de que nós estamos fazendo um juízo moral. Ou seja, existe uma cena de abuso... Você não pode ver nada sexual ali. Você não pode ver nada. O que não é verdade. Quando a gente tá tratando de questões... fictícias, de representação. É uma construção... uma obra de arte, uma construção fictícia. Não é a realidade que tá tratando ali. Enfim. Porque assim, o que eu acho que é importante perceber é... Sexualização, o termo que eu tô discutindo aqui... Não é uma questão subjetiva, tá ligado? Não é. Pô, assim, não é subjetivo um pouquinho, mas dá pra perceber, dá pra você notar. Dá pra você pontuar e falar, putz, E tudo bem você dizer, mas eu não achei sexualizado e tal. Até dá pra ter um certo grau de debate ali, mas a sexualização é relativamente perceptível, independente dos seus sentimentos sobre aquilo. Sim. E assim, de novo, tu nunca assistiu um anime e falou, tipo, pô, essa cena aí, tá ligado? Da paia, não deveria ser assim. Eu acho que é melhor... fazendo uma loli. Se você tira a cena de contexto e ela não entrega o que ela deveria entregar, eu sinto que a cena já falhou. Então, se você tira ela de contexto e ela já não parece um abuso, eu não consigo entender, tipo, se essa cena... Tá entendendo? Que é um outro ponto que eu não entrei em detalhes sobre essa cena, mas assim... Eu não sei se eu quero falar sobre isso, na real. É porque, tipo, na cena a caça tá desmaiada, então assim... Não tem muito uma... Tá ligado? É meio estranho. A maneira como ela tá reagindo é meio estranho. A maneira como eles dão isso no anime é ainda mais estranho. Então, assim, se você tirar de contexto, é bem esquisito essa cena. Sim. E assim, é algo que só é... A maneira como ela é tratada depois é como se tivesse sido um abuso terrível, pá, não sei o quê.
Então, assim, por que essa cena foi feita assim, pra mim não fica claro, e é muito estranho. Mas também entra na questão da gente não... a gente não fala sobre isso, né? E assim, vamos entrar em vários detalhes do que a gente não fala sobre. Primeiramente, educação sexual. Inexistente. A live, a gente não classifica a live pra mais de 18. Por isso que eu tô tendo... é por isso que eu tô tendo essa dificuldade de falar sobre esse tema, tá ligado? Porque é algo complicado e é algo que eu não tenho nenhuma... Novamente, é a minha perspectiva como homem sobre isso. Por isso que eu tentaria entrar na questão de, tipo, essa nem é uma representação realista de um abuso. Não é, as pessoas chegam eu ouvi várias pessoas falando isso no comentário do vídeo, mas é realista... e não sei o que, porque elas caem. E eu já ouvi essa narrativa, é nojento, mas eu já ouvi essa narrativa vindo de bocas, tipo... Enfim, não vale a pena falar nomes, mas a narrativa de que, tipo, se uma mulher passa por uma situação dessa, é uma reação natural do corpo dela, como se esses caras soubessem o que é um corpo de uma mulher. Tipo, é ridículo isso. É nojento, porque entra numa naturalização dessas atitudes... E meio que uma tentativa de justificar essas ações e, enfim... Mas eu trouxe esse ponto por isso, porque assim, é um ponto muito bizarro, mas que muita gente acreditou e muita gente concordou. Eu fiquei, cara, mas... Ligado? Como se pontuar que algo é uma sexualização... E, de novo, essa sexualização, as pessoas apontavam ela no anime. E o mangá é que, de repente, não, nada a ver. É genial, é incrível. Sim. Mas, enfim... era só esses eram meus pontos, tá ligado? Não lembro de mais nenhum ponto. Eu acho que eu saí dessa porra aqui. É triste, cara. Esse filme é algo triste. E realmente... esse filme, inclusive, só pra discutir um pouquinho mais sobre Curious, eu vou abrir aqui, tá ligado? Ctrl F5. Vamos deixar no vazio. Mais fácil. E esse filme, inclusive, o objetivo dele, pelo que eu entendi, o do Curious, pelo que eu não assisti o filme, não, e nem vou assistir, foda-se esse filme. Mas o filme, inclusive, tá tentando criticar a sexualização. Ele tá tentando criticar como que criança se expõe na internet e pá. Só que o filme vai entrar numa série de representações que eu não quero descrever. Na real, eu lembrei de outra coisa que eu queria falar. Eu não quero escrever, eu não quero mostrar. Se quiser, você pesquise, não recomendo. Mas, assim, 100% produzem quase que uma propaganda pelo, tá ligado? Sim. E você perceber isso não significa que você tá de acordo, que você gostou, coisa assim. Sim. Uma outra coisa que eu queria falar é que muita gente... É difícil provar o meu ponto sobre a sexualização, porque eu não teria dificuldade de provar ele se eu colocasse imagens. Eu optei por não colocar, e eu não vou colocar. Mas... porque assim, as imagens são muito complicadas, mas elas mostrariam muito bem o que eu tava querendo falar. Só que eu não botei, tá ligado? Então eu só vou colocar esse ponto de que, tipo... O problema do meu vídeo foi não colocar imagem, porque aí... Sexualização é algo óbvio, cara. Não, desculpa, mas isso que você tá falando não é muito fácil. Se você definir alguns pontos, dá pra falar que algo é sexualizado ou não. Eu quis dizer. Seria mais fácil convencer se tivesse tido imagem, mas não teve e eu não vou pôr, e é isso. Mas foi isso. Se eles desculpa, pode... Não, pode continuar falando. É só que assim, é muito fácil você deixa bem claro isso. Isso é muito claro que se a Casca tivesse por uma capa em cima dela, o corpo dela não tivesse tão exposto. Cara, é só isso. É só isso. Exatamente. Velho. Enfim. A cena com esse cara aqui, ó. Com esse bicho aqui. Eu tô me estendendo, mas foda-se. A cena com esse bicho aqui, ele vai rasgar a roupa dela. Não dá dando pra ver. Só ver aqui, pronto. Ele rasga a roupa dela. De maneira que ela fica com essa bota aqui, e com essas luvas. O resto do corpo dela foi completamente exposto. Todo o torso dela. Então entenda que eu tô falando bota, não falei calça. Fica completamente exposto essa cena toda, depois que ele arranca a roupa dela. Tipo, precisava, tá ligado? Não. Mesmo se fosse pra ele tentar abusar, ela precisava expor todo o corpo dela, deixar todo o corpo dela exposto, a cena inteira. Tá ligado? Não tinha necessidade disso. Não tem. Sim, perfeitamente.